Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, por você estar aqui em nome de Jesus. É motivo de muita alegria iniciarmos um dia na presença do Senhor e glorificar o seu santo nome. Que Jesus seja totalmente exaltado e esse conteúdo gerado aqui possa ser compartilhado ao máximo número de pessoas, assim, se o Senhor permitir. Estou aqui como um pequeno servo do Senhor para expor a palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, gostaria de falar uma coisa para você. Nós temos uma liberdade muito preciosa, muito assim, ó, satisfatória aqui no nosso país, porque nós temos essa liberdade de expor a palavra de Deus, de falar do amor de Jesus Cristo, vir até as redes sociais e semear a palavra de Deus. Em muitos países no mundo inteiro eles sofrem fortemente uma perseguição extrema ao ponto de se pegarem alguém com uma folha bíblica, se pegarem alguém orando, eles são mortos, eles são decapitados, eles sofrem por expor a palavra de Deus, proferar, por confessar a sua fé. E glória a Deus, meus irmãos, que nós temos este grande privilégio de podermos ouvir a voz de Deus. E como é bom eu vim aqui compartilhar a palavra de Deus com você, e eu como um homem que anseia muito, né, viver uma vida íntegra diante do Senhor, eu venho aqui, irmãos, expor estas verdades bíblicas a você e expor aquilo que a palavra de Deus diz. E eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu entendo que isso aqui é poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Cristo é como nós falamos ontem, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a palavra de Deus. E com base nisso eu sou muito feliz, né? E muito assim, ó, contente com Deus, por Ele ter me confiado, né, a pregação do Evangelho, pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Nós podemos louvar o nome dele, nós podemos engrandecer e dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é digno de toda adoração. E que bom, irmão, estarmos aqui nessa manhã, né? Para compartilharmos a palavra de Deus, para ouvir da sua voz. E glória a Deus, né? Por essa liberdade em Cristo Jesus, de poder falar do seu santo nome. É muito bom. Meus irmãos, eu quero trazer um texto aqui que fala do sofrimento de Cristo e a glória do servo do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a vez que eu leio esse texto, me salta aos olhos a obra da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E como o Senhor foi misericordioso com toda a humanidade, com o mundo inteiro. E peço para você que preste atenção naquilo que eu vou ler. Isaías foi um profeta do Antigo Testamento e ele profetizou 700 anos antes sobre o nascimento de Cristo. E ele vai falar o seguinte, em Isaías 53, versículo 1, diz assim, ó: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Olha que preciosidade esse texto. E eu rogo a Deus sim que me dê sabedoria para compartilhar com você o que foi essa obra da redenção. O que foi esse sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade e de todo o mundo. Jesus Cristo, como nós lemos aqui, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nele não havia aparência alguma para que o desejássemos.
A cruz, meus irmãos, era um instrumento de morte, de condenação naquela época. E os homens eram pendurados naquele madeiro como um sinal de humilhação. E para que nós venhamos a ter uma consciência, que o Espírito Santo traga essa iluminação para nós. Alguns estudiosos dizem que Jesus Cristo, ele foi nu para o madeiro. Era uma vergonha tal, era uma aflição tal, que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não havia beleza, não havia formosura em Jesus Cristo. A vergonha era tanta, a nudez, o escárnio, cuspido, traído, batido, afligido por meu e o seu pecado. E Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. A culpa era nossa. E quando eu falo de pecado, irmão, se você for analisar essa palavra, o que é pecado? É errar o alvo. Todos nós erramos o alvo. Mas tem um justo, um homem, que há 2000 anos atrás se entregou voluntariamente em favor de toda a humanidade. Deus foi capaz de amar o mundo inteiro e entregar o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas isso. E quem não crê, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus diz que já está condenado. E é muito sério, eu não quero trazer um medo, não quero trazer um pavor a você. Quero falar aquilo que a palavra de Deus diz. Se nós temos essa liberdade hoje, que nós possamos proclamar esta verdade e falar desta verdade. Escute só. Isaías 53, verso 3 diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, você consegue ouvir e entender aquilo que eu estou lendo aqui? Jesus Cristo, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado pelos homens ao ponto de ser considerado homem de dor. Nós não tínhamos em estima, não era algo que nos atraía. E certamente, o que Isaías está falando aqui? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores. Ele levou sobre si. Nós o considerávamos castigado por Deus. Se você entendesse isso, se eu também entendesse isso com profundidade, irmãos, nossos dias seriam diferentes. Porque essa é a chave de toda a Escritura. É como se Deus agradasse, como Deus se agradou em moê-lo, né? E quando eu falo em moê-lo, irmãos, é no sentido de que como se fosse uma carne triturada, moída, dilacerada, esfarelada por nós. O corpo de Cristo, ele sofreu esse detrimento, esse dano por mim e por você. Nada do que eu falar aqui, irmãos, vai se comparar ao sofrimento de Cristo pelas nossas vidas. E esse sofrimento nos trouxe salvação, nos trouxe vida. Meus irmãos,
algo muito poderoso da parte de Deus, aquilo que eu estou falando aqui para você. Se essa boa notícia, esse evangelho chegasse às pessoas de uma forma que o Espírito Santo trouxesse iluminação, capacitação para compreender isso, nós seríamos homens e mulheres totalmente diferentes. Eu rogo a Deus e peço, Senhor Jesus Cristo, ilumina a nossa mente, o nosso coração para compreendermos esse sacrifício perfeito que o Senhor fez em nosso lugar. Olha o verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, ou seja, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Todos nós, irmãos, estávamos perdidos, estávamos à deriva, nós estávamos a passos largos para a condenação. Mas Jesus Cristo foi misericordioso com nós. Jesus Cristo teve compaixão das nossas vidas, de nos tirar desta condenação, dessa culpa do pecado. E hoje eu e você temos essa liberdade de expor essas verdades. Verso 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá o despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo foi castigado pela vontade do Pai, esmagou ele, fazendo-o sofrer, e essa oferta foi aceita diante do Senhor. E essa é a boa notícia que nós temos da morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo sim, que nos dê toda a humildade para nós compreendermos essas verdades profundas, irmãos. E como é bom nós termos essa liberdade de expressar a nossa fé, de falar aqui diante de toda a humanidade, irmão. Tenho amigos aqui, tenho irmãos que me conhecem. E se você deseja conhecer mais o Senhor, deseja saber esta obra salvífica na cruz do Calvário, entender aquilo que a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, leia este livro sagrado, compreenda essas verdades aqui, se debruce aos pés de Cristo e converse com Ele. Converse. Senhor, me mostra, me revela isso. Me dê conhecimento, Senhor, da Tua vontade, pois eu quero Te conhecer verdadeiramente, Pai, não somente na leitura, não somente com palavras, mas em verdade, em intimidade, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã,
Que o Espírito Santo, Senhor, te conduza a toda a verdade. Eu oro ao Senhor, que te dê conhecimento, revelação, sabedoria de Cristo nesse momento. Que você possa compreender essas verdades que são satisfatórias e muito boas. Meu irmão, quero orar com você. Se você me permite, nós fazemos uma breve oração para que essa semana inicie aí poderosamente, influenciada pelo poder do Espírito Santo. E enquanto tivermos fôlego de vida, nós tivermos vida, nós vamos anunciar e pregar este Evangelho, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Pai Santo, nós queremos render graças ao Teu santo nome e pedir a Ti, Senhor, nos ajuda a orar, nos ajuda a interceder, nos ajuda a clamar por Ti, Senhor. Pois não sabemos orar da maneira correta, Senhor, mas nós queremos verdadeiramente que o Teu Espírito Santo intercede por nós, Pai. Por isso nós estamos aqui. Queremos Te agradecer por essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, de professar a nossa fé e proclamar o Teu verdadeiro Evangelho, Pai. Que pessoas possam Te conhecer verdadeiramente e que a Tua obra, Senhor, seja evidenciada, Senhor. O Teu poder seja proclamado e disseminado a toda a humanidade. Eis-me aqui, Senhor, como um verdadeiro adorador do Senhor, que deseja muito, Senhor Deus, fazer a Tua vontade. Que esta mensagem possa alcançar o máximo número de pessoas. E que verdadeiramente, Senhor, o Teu Espírito Santo testifique estas verdades ao coração daqueles que me ouvem, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, eu faço esta breve oração te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. E que possamos ter uma semana abençoada, debaixo do favor do Senhor e das bênçãos do Senhor sobre nós, Pai. Nos guia e nos dê a iluminação e o conhecimento de Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse conteúdo, da Palavra de Deus, se você ama as Escrituras assim como eu, curta, compartilhe esse vídeo para que pessoas possam conhecer o verdadeiro Evangelho genuíno, Jesus Cristo e esse o Filho de Deus. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.